Seja muito bem-vindo. Não sei que horas você nos ouve, mas estamos aqui depois que as crianças dormem. Me chamo Wallace Marques e estou sempre acompanhado aqui com a minha esposa, Luma Torre. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre Gravidez antes do casamento. Eita, rapaz, esse é um tema que, inclusive, foi uma seguidora nossa. sugestão de uma seguidora que sugestão. deixou lá na nossa caixinha do Instagram, que eu Sim. coloquei depois do primeiro episódio. Se você não nos segue, pode seguir nosso Instagram do podcast, depois que as crianças dormem. Lá nós vamos postar cortes, caixinhas para vocês mandarem sugestão de conteúdo. Se você está nos assistindo pelo YouTube, deixa aqui nos comentários alguma sugestão de assunto que você gostaria de saber e que a gente faça sobre. Se você está no Spotify, pode deixar lá no nosso Instagram mesmo. E aqui no Spotify acho que tem uma aba de Tem uma comentários. aba de comentários, você pode comentar. Pode colocar lá também. E só quem vai ver é a gente. Que a gente pode escolher o seu assunto para falar aqui no podcast. É. E a pergunta que a gente escolheu foi: casar grávida, por quê? Sentiram-se pressionados? Por que optaram por isso? Adoro vocês. Obrigada a nossa seguidora e amiga que comentou isso no nosso Instagram. E nós escolhemos para ser o tema de hoje. Isso. A gente vai começar falando um pouco da nossa história. É algo que nós nunca falamos assim abertamente, nunca tivemos também essa oportunidade. São poucas pessoas que conhecem a nossa história, na verdade, a verdade de realmente tudo aquilo que aconteceu pela nossa boca. Né? Porque as pessoas aumentam. E porque as histórias correm aí, quanto mais correm, né, longe de nós, cada pessoa pode inventar o que quer, né? Enfim. Então, a gente vai contar agora um pouco da nossa história, o que foi que aconteceu, né, com a gente. Você pode começar. Acho que posso começar dizendo que contar essa nossa história deixa abrir uma parte da nossa vida, né? Parece uma vulnerabilidade, mas não, hoje a gente vê essa história como parte do nosso caminho, de tudo que Deus quis para nossa vida. E bendito seja Deus por tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu. Sou muito feliz e grato pelo rumo que a nossa vida tomou. Então, Porque com certeza nós não estaremos aqui se não tivesse acontecido isso. exatamente. Não estaremos aqui. Vou acabar chorando no meio da história. Mas tudo começou em 2020, assim que estourou a pandemia, estourou no meio de março. Comecinho de abril, primeira semana de abril, eu descobri que eu estava grávida. Nós tínhamos 4 anos de namoro na época. Isso. E Nós íamos fazer 4 anos de namoro. a gente ia fazer em maio. Isso. Mas a gente já tinha 4 anos de relacionamento, a gente tinha começado a caminhar Verdade. no começo de 2016. A gente se conheceu, a gente decidiu, foi realmente isso mesmo. Então, íamos completar 4 anos de namoro e descobrimos isso. Foi aquele baque. Você lembra o que passou pela sua cabeça na época? Lembro muito bem o que passou pela minha cabeça. Era um misto de sentimento muito grande, porque era algo que a gente não imaginava, né? Então, assim, quando a aluna chegou pra mim e contou e tudo, foi um baque realmente muito grande, certo? A gente ficou assim, caramba, isso tá acontecendo, né? Isso realmente tá acontecendo. Então, passou um misto de sentimento na minha cabeça, porque assim, a gente fazia parte da comunidade aqui na nossa cidade, e na época a Luma era da vocação, eu era da vocação, mas no ano anterior, que no caso foi 2019, eu tinha saído da vocação e permaneci nos ministérios, né? Só que nós éramos à frente de ministérios, né? Eu era à frente de 2 ministérios, então, assim, quando a gente descobriu isso, foi assim, meu Deus, olha o exemplo, olha o que vai passar, né? A gente ficou muito preocupado com isso. A nossa primeira reação não foi nem nossos pais e tudo, porque nós éramos novos, mas nós já tínhamos 4 anos de relacionamento, né? A gente sabia que a gente ia se virar, entendeu? A gente sabia o que a gente queria, né? Então... Nós já tínhamos aquele futuro programado. A gente já tinha começado a trabalhar para Isso. juntar o dinheiro e comprar nossas coisas, que se programar para casar. Não era para aquele ano, mas não era para agora, já eram planos. A gente já tinha certeza de que era um ou outro que a gente ia casar, a gente já tinha essa certeza. Mas não para aquele momento. Isso. Né? E aí, então, o que pesou mais foi isso, né? Porque é muito complicado dar um contra-testemunho, é muito complicado ser aquela pessoa que é causa de escândalo, né? Então, foi muito complicado, a minha cabeça voou muito, eu fiquei numa agonia, num nervosismo,
angústia muito grande, mais por conta disso, certo? Mas em nenhum momento pensamos em fazer nenhuma besteira, como interromper a gravidez, né? E nunca passou pela nossa cabeça isso, né? Então, foi só algo assim, a gente vai ter consequências e a gente tem que estar preparado para essas consequências. Resumindo assim, o meu pensamento foi esse. Né? Na minha cabeça, acho que vinha muito... Eu tinha medo, acho que por experiências, ver experiências de outras pessoas que o namorado largou quando descobriu que estava grávida. Nós não éramos adolescentes. Na época, nós tínhamos 21 anos, se eu não me engano. Eu ia fazer 22 no fim do ano e você tinha 21. 21. E aí, nós não éramos novinhos adolescentes, gravidez na adolescência. Não era, mas vai ver se gente de 21 anos quer engravidar. Não é o comum, né? E aí, acho que veio muito na minha cabeça o medo porque era uma situação que nunca tinha acontecido antes no nosso relacionamento. Eu não sabia como você ia agir diante de uma gestação. Então, eu ficava, meu Deus, será que ele vai querer continuar com o relacionamento, ou ele vai ficar com medo, vai dar pra trás, sei lá. Eu via muitos questionamentos, isso naquele comecinho, porque a gente descobriu, fez o teste lá, a gente fez o teste juntos. Ele viu o resultado e ele saiu pra ir pra varanda e ficou lá parado, pensando. E foi assim, 10 minutos, e minha cabeça virou assim, meu Deus, e eu pensava. E aí, quando você voltou, eu lembro que você voltou já assim, seguro. Vai dar certo, a gente vai fazer dar certo. A gente vai fazer o quarto do bebê ali e tal, você lembra? Lembro. O quarto do bebê vai Cara, ser é ali. muito engraçado. A nosso Olha. quarto vai ser aqui, a gente pode fazer assim, a gente vai casar e tudo. E ele já voltou com tudo isso na cabeça dele. E eu ficava assim, calma, tem uma criança aqui na minha barriga. Calma. Não é isso que eu tô pensando. Aí imagina, eu peguei. Gente, é sério. Muito engraçado. Eu saí, fui lá pra varanda e fiquei lá assim. Meu Deus. E ficava. Rapaz, e aí veio 1 milhão de coisas na minha cabeça e tudo. É isso mesmo. Bora. Cheguei lá no quadro desse jeito. Rapaz, realmente é. Rapaz, Deus. E eu rindo, porque quando eu fico muito nervosa, eu começo a rir. Quando eu fico muito nervosa. Eu lembro que eu mostrei o teste assim, eu tô grávida, eu acho graça. Foi bem tenso. Foi. Bem tenso. Mas eu lembro que você voltou já dizendo assim, vai dar tudo certo, a gente vai fazer dar certo. A gente vai ficar bem. E foi uma segurança que eu senti ali naquele momento que eu fiquei, meu Deus, vai dar certo, a gente vai fazer dar certo, entendeu? A gente ri hoje porque, claro que é um assunto sério. Na hora ninguém achou graça, mas hoje, com a cabeça que a gente tem. Eu tava nervosa. Com a cabeça que a gente tem hoje, a gente fica, meu Deus, olha os medos que a gente tinha. Sabe? Os medos, sabe? Que hoje em dia, Senhor Deus seja louvado, porque nossa vida tá onde está hoje. É aquela coisa, a gente não sabia o que ia passar, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia de nada, era uma incerteza de tudo, então passava esse medo, entendeu? Então, com certeza tinha essa questão. Hoje, depois que a gente já passou por tudo isso, por tudo que a gente amadureceu, então é mais fácil olhar para o passado e ver com outros olhos. Né? Enfim, mais foi isso, né? Depois que a gente descobriu, o que aconteceu? A gente tem que contar pra alguém, né? A gente contou pra alguns amigos nossos, né? Um casal amigo nosso. No mesmo dia. Foi, né? Umas 3 pessoas que a gente contou só, né? E eu não contava pros nossos pais de primeiro, a gente contou foi só no outro dia. Então, e depois disso a gente já foi marcar, na verdade a Luma foi marcar com a minha formadora comunitária na época, que era a minha representação de autoridade dentro da comunidade. Lembro que eu mandei mensagem pra ela morava em outra cidade. E aí como a gente estava no auge da pandemia, ninguém se via nem nada. E aí foi na hora que estourou a pandemia, eu tive que mandar mensagem pra ela, dizendo assim, olha, por favor, eu preciso conversar. Eu vou toda limpa de álcool, não se preocupe, vou de máscara e tal. Mas eu preciso conversar com você. Eu acho que ela já desconfiou que podia ser uma coisa séria, porque ela aceitou na mesma hora. Eu fui conversar com ela em outra cidade. E ela foi assim, um abraço de Deus, porque tem horas que você não precisa da pessoa que... Eu sabia que aquilo tinha sido errado, que tinha sido um pecado. Ninguém precisava me dizer. Mas naquele momento eu precisava de alguém que me ajudasse a olhar para frente, o que eu faria, quais eram os próximos passos.
E ela foi exatamente essa voz de Deus na minha vida que me acalmou, me deu a mão, assim, pra me levantar do chão, como Jesus deu a mão pra levantar Maria Madalena do chão, sabe? Tipo, ele não olhou pra quem tava ali julgando ela, o que que ela tinha feito, mas pra ajudar ela, né? E ela foi essa pessoa na minha vida, sou altamente grata por ela, né? Pela vida dela, por causa disso. Um abraço, ela sabe quem é. Se você está assistindo, você sabe quem você é. E aí, foi muito complicado, assim, e na semana seguinte, na mesma semana, ou foi na semana seguinte? Acho que foi na mesma semana, a gente descobriu na terça, e na quinta-feira era a Semana Santa, Ah, não foi? eu não lembro. Eu não lembro se foi na mesma Eu semana não ou se foi na lembro. semana seguinte, mas logo após foi a Semana Santa. E aí ela falou, Luma, reze muito agora nessa Semana Santa, se una a Deus, peça a Deus para que você tenha um coração aberto a viver essa Semana Santa muito bem, para você tomar suas decisões. Porque quando eu descobri, eu já senti vontade de entregar o sinal. Porque eu já sabia que ia ser um escândalo, né? Fulana, a Luma, que é discípula da comunidade, está grávida, então eu queria diminuir o escândalo em relação à comunidade. Eu queria tirar um pouco desse peso da comunidade, sabe? Tipo, não, ela não é mais discípula, ela não está mais na comunidade, para que não atrelassem esse escândalo à comunidade, sabe? E Então, aquela forma também de sair aos poucos, para não sair, sei lá, bruscamente, porque a nossa comunidade expulsou o Wallace e a Luma porque eles engravidaram. jamais. Muito, mas foi muito pelo contrário. A gente foi altamente acolhido. A gente foi muito acolhido mesmo, certo? Pelas autoridades. Eu sou grato demais, demais pela comunidade, porque ela acolheu a gente de uma forma que a gente realmente não esperava, sabe? E a fundadora da comunidade veio falar com a gente, mandou uma mensagem no WhatsApp com a gente, né? Foi uma mensagem muito bonita, perguntando, se dispondo o que é que eu posso ajudar vocês, né? Eu sei aquilo que prescruta, como é a palavra? Ela falou, eu não me lembro mais, mas é isso, né? Eu sei aquilo que passa no coração de vocês, né? Eu posso imaginar, né? Então, assim, conte comigo, conte com as minhas orações. O que é que eu posso fazer para vocês? O que é que a família aqui na comunidade pode fazer com você, entendeu? Por vocês. Então, foi algo muito bacana. E a gente decidiu ir conversar com outra autoridade, que na época era minha autoridade também, porque eu era responsável por um grupo em uma missão em outra cidade próxima. Então, eu fui conversar com ele, tanto porque essa pessoa era uma pessoa muito sábia, é uma pessoa muito experiente, uma pessoa da comunidade de vida, é um pai de família também, né? Então, é uma pessoa que a gente vê realmente como uma referência, Como né? voz de Deus Como voz de na vida das Deus. pessoas. Maravilhosa, né? Então, a gente foi falar com ele, tanto para explicar, para poder pedir, porque ele também fazia parte do conselho, né? Então a gente foi falar com ele também em nome do conselho para que ele pudesse falar, comunicar para a comunidade, para que não fosse espalhado de qualquer forma ou eles descobrissem de outra forma, né? Então a gente foi falar com eles logo para poder, com ele logo para a gente poder, para que ele saiba, né? Enfim, e aí a gente contou tudo. Ele realmente ficou um pouco surpreso, né? Mas ele nos direcionou de uma forma muito boa. Ele, mais uma vez, como mais uma pessoa, nos acolheu bastante, né? E deu pra ver realmente um cuidado muito grande, né? Tipo assim, o que é que ele eu lembro que ele perguntou pra você, né? Eu tava falando, explicando e tudo, a Luma tava calada, né? E aí ele olhou pra ela e disse assim: e você? Né? O que é que passa no seu coração? Né? Eu me lembro que ele perguntou isso, né? Você até chorou na hora, né? E explicou, enfim, né? Ele queria saber como é que estava aquilo no fundo do nosso coração, entendeu? Então, foi muito importante essas pessoas para poder nos ajudar, né? Então, a gente saiu de lá, inclusive, com a decisão de casar, porque a gente fazia assim, depois que a gente descobriu a gravidez, a gente colocou, olha, a gente vai casar, mas vamos casar agora, está na pandemia, se a gente for fazer alguma festa, alguma coisa, não vai dar para poder chamar os familiares, os nossos amigos, porque está na pandemia, né? Então, o que a gente vai fazer, né? Então, assim, nessa época, estava na época de lockdown, então tinha acabado vai ficar um lockdown por 1 mês, 2 meses, então a gente não sabia quanto negócio tempo. determinado, cada semana eles iam aumentando. Então, a gente pegou e disse, não, coisa que ele falou, a gente pensou em fazer o quê? Vamos deixar o bebê nascer.
E aí a gente casa depois, que a gente consegue estruturar melhor, consegue fazer uma festa bacana e tudo pra chamar os familiares, todo mundo e tal. Aí ele tem uma frase que ele diz assim, olha, ele falou da importância que é o bebê nascer no sacramento do matrimônio, né? E que uma festa ou uma comemoração é irrisório comparado com o tamanho que é o sacramento do casamento, né? Então a gente, de lá a gente não, a gente vai casar mesmo antes do bebê nascer. A gente saiu convicto de lá por causa dele, né? E, enfim, Essa conversa com ele abriu muitos nossos olhos em relação a isso, a casamento, né? A casar logo. Logo que eu digo, essa conversa com ele foi em abril, começo de abril, a gente casou em agosto. Mas casar logo que eu digo antes do bebê nascer, né? isso. Porque a gente tinha, vamos casar depois do bebê nascer, porque vai estar tudo aberto, a gente vai poder fazer uma festa grande e tal. E aí Deus foi moldando o nosso coração a mostrar que não era o necessário, né? O sacramento era muito mais importante do que a festa em si. E aí nós casamos em agosto de 2020, com todas as providências possíveis, Isso. porque Deus abriu todos os caminhos, né? Pra Abriu gente todos os casar. caminhos. Nós noivamos em maio, no dia do nosso aniversário de 4 anos de namoro. Foi. E casamos em agosto, dia 8 de agosto. Foi maravilhoso. Muitas providências de Deus. E O foi, céu se abriu naquele foi. dia. E o casamento foi lindo. O casamento foi lindo, a festa foi linda. Só Estava puderam na época. estar 25 Foi pessoas no nosso 25 casamento. pessoas contando com o pessoal que estava lá, tipo, a gente contratou um buffet, né, tudo muito pequeno, né, fotógrafo, né, e tudo assim, somando todo mundo deu 25 pessoas, assim, foi muito pouco, né, e eu repito muito, se eu pudesse voltar um dia na minha vida seria o dia do nosso casamento, foi um dia espetacular, espetacular, a gente aproveitou muito, a gente estavam com pessoas muito boas, né, nossos amigos, então foi uma data muito especial, muito especial mesmo, né? E é isso, graças a Deus, desde esse dia que a gente decidiu, foi providência por cima de providência até hoje. Até hoje, a gente prova de uma providência sobrenatural de Deus. Sobrenatural. Bendito seja Deus por essa decisão que a gente tomou, né? É verdade. E depois que a gente casou, ainda era muito difícil, ainda voltando sobre a gravidez, né? Era muito difícil porque, talvez não tanto porque a gente ainda estava na pandemia e não tinha contato pessoal, assim, com as pessoas. Pronto, a pandemia, ela deu Ela acho que ela uma amenizou. amenizada. Foi porque não tava tendo reunião na comunidade, ninguém podia ir pra comunidade, não tava tendo grupo, não tava tendo ministério, não tava tendo nada, tava tudo fechado. Então ficou, tipo assim, ninguém ia ver a gente, né? A gente não ia ter contato, né, com ninguém. Então amenizou bastante a pandemia. Mas era um bafafá, era o assunto do momento. Era o assunto do momento. Né? Que os fulanos estavam grávidos antes do casamento e tudo. Então E eu me era lembro o que assunto. a pessoa que a gente foi conversar, essa autoridade que a gente foi conversar lá em outra cidade, ele disse assim: olha, e digo mais, a gente vive, né? Todo mundo vive do assunto do momento. O assunto do momento é a gravidez de vocês. Quando for daqui a pouco, tem outro assunto do momento. Que aconteceu vários outros assuntos depois, que realmente rapidinho a gente saiu. A gente estava preocupado com isso, rapidinho a gente saiu dos holofotes e vida que segue, enfim, né? O que é mais interessante foi o que a gente fez diante dessa decisão, né? Os passos que a gente deu depois que aconteceu isso, depois que a gente soube, né? Que ditaram os caminhos daquilo que a gente traçou e que nos trouxeram aqui hoje, né? Então, assim, a gente pode falar também sobre as marcas do pecado, né? Que é algo muito interessante de ser falado, porque assim, a gente lutava bastante para poder conseguir viver a castidade, né? A gente lutava bastante, mas nós éramos falhos, nós somos falhos até hoje, né? Então, era uma falha nossa e acabou que essa falha nossa, esse pecado nosso gerou uma consequência grande, mas que fique muito claro que o nosso filho não é fruto de um pecado. O pecado é nosso, o pecado foi nosso. A vida que foi gerada é um dom de Deus. Então, assim, o William
Então, assim, o William, ele foi muito amado. Muito, muito. Desde o começo, ele foi muito amado, né? Então, assim, em nenhum momento nós tínhamos a visão de que ele era fruto do pecado negativo. Negativo. O pecado foi nosso. A gente se confessou com esse pecado, fizemos um propósito em reparação a Deus pelo nosso pecado, né? Que a gente fez o voto de a gente não acontecer mais nada, realmente fazer um propósito, a gente não ter mais relação nenhuma até o dia do nosso casamento, né? Então, a gente fez isso e, e fomos perdoados do nosso pecado. E tá aqui nosso filho hoje, tá aqui nossas bênçãos hoje, né? E eu me lembro de algo, assim, depois que a gente casou, eu disse assim pra Luma, eu internalizei isso pra mim, na verdade. Nunca mais, nunca mais eu vou me confessar sobre esse pecado, certo? Porque assim, o pessoal pensa que casou, tá liberado. Casou, pode fazer o que quiser. Negativo, negativo. Casamos, não usamos nenhum método contraceptivo, nada. É óbvio. É bem óbvio. Então, eu disse, olha, eu não vou levar esse pecado para o confessionário. Não vou deixar de comungar por conta desse pecado. Me casei, me livrei disso, estou casado com a minha esposa, né? Então, assim, me uno a ela, estamos, vamos dizer assim, livres realmente, né? Dessa culpa, desse pecado, né? Então, assim, isso não entrará mais aqui no nosso casamento. Não entrará. Ficará para trás e eu não vou mais deixar de comungar, não vou mais me confessar por causa desse pecado. Então, assim, foi muito bom essa visão, né? Foi muito importante essa visão, foi muito importante realmente essas coisas terem acontecido para ter chegado nessa nossa conclusão, nessa nossa visão. Né? Então, assim, de todo esse mal que eu queria sair, que a gente lutava bastante, se eu não vou levar isso para o nosso casamento, não quero isso para o nosso casamento de jeito nenhum. Então, graças a Deus, com a graça de Deus, vivemos, temos os nossos filhos, assumimos nossas responsabilidades, cuidamos deles, queremos educá-los na fé, né? E estamos aqui na maior providência de Deus, diariamente. E, enfim. Fale. Só que eu vejo isso em relação ao William, né? Meu Deus, quando ele nasceu foi. Eu agradeci tanto a Deus assim, porque não foi fácil esse começo, né? De quando a gente descobriu e tudo. Acho que nosso psicológico talvez foi o nosso maior inimigo, porque a nossa família nos acolheu muito bem, né? As autoridades da comunidade, a gente sabe que tinha um bafafá aqui e ali, enfim. Mas quem importava nos acolheu, nos deu o amor que a gente precisava naquele momento, né? E não o julgamento, porque acho que a gente se julgava mais do que os outros julgavam a gente. E aí, quando ele nasceu, meu Deus, valeu muito a pena passar 80 vezes por essa dificuldade, se fosse para, né, por ele ou por qualquer um dos nossos filhos. Mas vindo muito na minha cabeça que aquela frase, né? Acho que é uma passagem bíblica, inclusive, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça, e é a maior verdade. Que ali houve um pecado, mas para mim Deus nos olhou com misericórdia e nos deu nosso filho. Apesar do nosso pecado. Eu vejo desse jeito, e não que ele vê como fruto do pecado, mas que apesar do pecado a gente teve o nosso filho. Exatamente. Que foi, meu Deus, e hoje em dia foi ele que abriu as portas, deixou a porta aberta para a Fernanda vir, agora a Kiara veio. E quem sabe a Kiara deixou a porta aberta para outros virem, né? E louvado seja Deus, porque talvez se a gente tivesse programado tudo certinho, maravilhoso. Porque Deus é exatamente essa misericórdia, que apesar dos nossos pecados, Ele ainda deixa portas abertas para que a gente consiga ir ali nos caminhos tortos da nossa vida, porque Deus escreve certo nas linhas retas, é a gente que lê todo torto. E aí a graça dele faz com que no meio desses caminhos tortuosos que a gente escolhe andar, a gente ainda encontre a graça dele nesses caminhos, né? E aí, pra mim, foi desse jeito. Em relação a essas marcas do pecado,
me lembro que quando a gente casou, sabe, era tão, ficava tão marcado realmente em nós que depois que a gente casou, ficava como se ainda estivesse errado, sabe? Como se o ato ainda estivesse como algo errado, como algo pecaminoso, sabe? Por conta dessas marcas ainda do pecado, né? A gente tinha muito essa cabeça, então a gente rezou bastante para que a gente pudesse conseguir tirar essa visão, né? De algo ruim para algo divino, para algo bom, algo criado por Deus, entendeu? Algo desejado por Deus, né? Então, foi um processo, né? Para que a gente conseguisse mudar a nossa visão, né? Porque a união conjugal é realmente isso, ela é sonhada, desejada por Deus, né? Ali, o quarto do casal é o altar onde eles se entregam a Deus e um ao outro, em amor um ao outro, dentro do sacramento do matrimônio. Então, assim, é algo que Deus nos dá mesmo, né? Para que o marido e a mulher, o fruto dessa união acaba sendo os filhos, né? Mesmo aqueles que não podem ter filhos, mas aí são outras questões, mas o ato é unitivo e procriativo. Por questão de saúde, às vezes não dá certo o procriativo, enfim, aí são outros pormenores. Então, assim, respondendo a pergunta do podcast, engravidou, casou? Minha opinião? É óbvio que não. É óbvio que não. Claro que não. Imagina, sei lá, tá namorando com um cara, sei lá, faz 3 meses, 5 meses, sei lá. É uma pessoa que você não tem muita intimidade, é uma pessoa que não tem muita conexão, é uma pessoa que você sabe Você não conhece, que você não conhece, sabe que não tem muito futuro, sabe que não vai rolar, engravidou. Vai casar? Cara, é doido. É tipo assim, é a mesma coisa que eu querer tampar um erro com o outro, entendeu? Então, assim, eu digo isso, mas assim, você analisa aí, entendeu? Às vezes você tá não sei quanto tempo com a pessoa, mas não vê a pessoa como é a pessoa que eu quero levar pra minha vida, é a pessoa que eu quero passar o resto da minha vida. Você não admira a pessoa, você vê que certas coisas ali não encaixam, é uma pessoa que tem uma visão diferente da sua, mas você tá ali porque acomodou muito o relacionamento, então assim, pense muito bem, entendeu? Pense muito bem, porque casamento é uma coisa indissolúvel. É uma coisa que você vai pro resto da sua vida. Então, assim, se você decide casar, então saiba que é uma coisa que assim, olha, eu não posso voltar atrás, entendeu? Eu não posso voltar atrás. Se existir a opção de você voltar atrás, você já está começando errado, entendeu? Então, assim, para você ter uma ideia, na igreja, quando a gente pede a anulação do casamento e essa anulação é concedida, não foi que o casamento foi cancelado. O casamento ele foi anulado. Ele nunca existiu. Tá entendendo? Porque para a igreja, para Deus, isso não existe. Entendeu? Então, assim, tem os seus motivos para que aquele casamento seja anulado. Enfim, o juiz eclesial vai julgar. Mas a cancelar o casamento, tipo, porque eu quero acabar o casamento. Não, isso nunca vai acontecer, entendeu? Então, é algo que é uma decisão que é pro resto da sua vida. Então, assim, se você não tem segurança, se você não sabe se aquela pessoa é mesmo a que você quer pro resto da sua vida, que quer que seja o pai dos seus próximos filhos, ou sei lá, que você quer passar o resto da vida com essa pessoa, se você não sabe, se você não tem certeza, não case. Não case, não case. A gente já estava namorando há 4 anos. Então, assim, eu era tão bitolado com relação de casamento, desde de pequeno, assim, eu quero me casar. E eu sempre vi o casamento como uma coisa, assim, rapaz, eu só vou me casar uma vez, então eu tenho que ter muito cuidado com a pessoa que eu vou casar, né? Então eu ficava muito relutante com isso. No entanto, quando a gente soube da gravidez, vamos casar, eu fiquei, meu Deus, será mesmo? Será mesmo? Porque se eu for casar, eu nunca mais vou me separar. Então, será que realmente é isso mesmo? Então, assim, bateu aquele certo medo, entendeu? Mas era isso que eu queria, era isso que tinha que ser feito. E não me arrependi de jeito nenhum. Eu sempre vi a Luma como a melhor pessoa para minha vida, né? Eu não me via com outra pessoa. Então, é isso aqui. Vamos fazer dar certo e vamos levar pro resto da nossa vida esse nosso casamento. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa visão para que esteja muito bem alinhado, para que vocês levem o casamento a sério. Ah, eu casei, engravidou, casou, pronto, beleza.
Então, assim, a sua circunstância agora é o seu casamento. Então, você faça ele dar certo. Entendeu? Lute pelo seu casamento para que ele faça dar certo. É bem isso mesmo, muito verdade. Eu ficava mais desse lado, eu não queria chegar dizendo, e aí, a gente vai casar? Pra Faz ela parte sempre era muito dele. certo, assim. Pra ela, a gente sabia que a gente ia namorar, a gente ia casar, era Eu tinha tudo certo. Eu certeza, tinha certeza de tudo. certeza absoluta. Mas eu não ia chegar. E aí, quando vai ser nosso casamento, né? Ainda bati o medo de que será que ele vai querer porque vai ser complicado, as pessoas vão falar e tudo. Mas partiu dele, né? Eu acho muito importante essa segurança que a gente recebe, porque a gente fica muito vulnerável. O homem, querendo ou não, não fica com a barriga ali. A pessoa que tá vendo você andar na rua só vai saber que ele vai ser pai jovem se alguém tiver junto. disser. E se tiver, Ou se eu estiver junto, né? mas a mulher não, a pessoa já vê ali a barriga. Então tem aquele julgamento, tem aquela dificuldade. Mas quando você tem uma pessoa do seu lado que lhe passa segurança, força, apoio, torna o processo totalmente mais fácil. Muito mais fácil. Com certeza. E por isso que eu digo, eu até falei, não sei se eu falei no episódio anterior, a pessoa com quem você escolhe dividir a sua jornada na maternidade vai determinar como você vai enxergar essa jornada. Porque a minha maternidade eu enxergo ela de uma forma muito leve, porque ele faz muito bem o papel dele como pai. Então eu não fico aquele sobrecarregado, não fica, é uma coisa muito equilibrada. Então escolha muito bem, se você puder. Então peça a Deus para que faça esse discernimento por você, porque às vezes a gente não sabe enxergar. Nossa, é meu príncipe encantado, maravilhoso. Ele é um ótimo namorado, mas a gente casou e ele mudou da água pro vinho. Peça para que, se você não enxergar isso, para que Deus enxergue e lhe mostre por que aquela pessoa é ou não é para você, porque acreditem, acho que é a decisão mais importante da vida. Com certeza. A pessoa com quem você vai dividir a maternidade, Com paternidade. certeza. O seu marido, o seu esposo, sua esposa, sei lá, muitas das vezes vai ser a pessoa que você vai conviver mais na sua vida. Mais do que seus pais, mais do que todo mundo. Porque, tipo assim, se você, tipo, a gente casou, a gente tinha 21, 22 anos de idade, né? Então, assim, eu passei 21, 22 anos com meus pais e eu vou passar o resto da minha vida com a minha esposa, entendeu? Então, assim, é uma decisão muito importante, entendeu? Muito importante, né? Tenham muito cuidado, tenham muito discernimento, peçam discernimento a Deus, né? E pelo amor de Deus, fez um compromisso, vai no compromisso até o fim, entendeu? Vai no compromisso até o fim. Peça para Deus sustentar a sua decisão até o fim, né? Ai, vocês são novos, vocês não sabem o que tá falando. Ai, mas quando for daqui uns anos eu quero ver. Ai, mas não sei o que, não sei o que. Afasta-te de mim, Satanás. Vai para bem longe daqui. Pessoas frustradas com o casamento ficam botando praga no casamento dos outros. Diz que casamento não presta, diz que isso e aquilo, diz que não sei o que. Vá para bem longe daqui, bem longe de mim. Não quero saber de você. Casamento ruim a gente vê em todo canto, mas casamento bom também, viu? Bom também a gente vê. E tem muitos exemplos por aí, entendeu? Então assim, você escolhe para onde você quer olhar. Entendeu? Então, assim, a sua vida você faz, a sua caminhada, a sua jornada é você que vai trilhar. Então, saiba aquilo que você vai fazer, esteja com Deus em todos os momentos, porque só quem sabe mais do que nós mesmos da nossa própria vida é Deus. Então, assim, peça discernimento para que Deus possa ajudar você e sustentar a sua decisão até o fim. É verdade. Pessoas que não souberam escolher a pessoa certa para casar, vão tentar lhe convencer de que casamento é ruim. Mas não é. Quando você casa com a pessoa certa, eu diria, gente, é a melhor coisa. Você fica se perguntando por que você não casou antes. Exatamente. E que bom que nós casamos jovens. Muitos vai ser casais, mais tempo olha, junto. muitos casais, amigos nossos, inclusive, casaram também, sabe? E foi muito bacana, sabe? Tem um Muitos casal amigo casais. nosso que a gente vai pro casamento deles em novembro. E eles são jovens, têm a idade que a gente tinha quando nós casamos, mas nós casamos por uma circunstância, adiantamos o casamento por uma circunstância. E eles não, eles estão casando de livre e espontânea vontade, nessa idade, porque querem casar jovens. E, meu Deus, o meu coração se alegra por eles e vai ser um casamento lindo de ver, eu tenho certeza.
Fico muito feliz por eles. Com certeza. E é isso. Se alguém chega pra você dizendo que casamento não é bom, aquelas piadinhas, casem, é ótimo. Vá olhar ali a vida da pessoa, ou ela teve contato com algum casamento muito frustrado, ou o casamento dela é frustrado. É o tipo de gente que não tem os valores muito estabelecidos, entendeu? É o tipo de gente que eu não sei o que é que passa, eu não sei como é que eles construíram o casamento deles, sabe? Porque, tipo assim, graças a Deus a minha mãe e meu pai, eles colocaram ali sabe, os ensinamentos primordiais, aquelas coisas que, os valores primordiais que você precisa ter, né? Meus pais são exemplos de humildade, são exemplos de caráter, de integridade, de retidão. Meus pais são um grande exemplo disso, né? Então, eu posso olhar para eles e ver essas características, né, de pessoas boas, pessoas com um coração muito bom, entendeu? Muito generoso, né? A gente pode ver isso e eu posso tomar para mim, né? Então, assim, eu formei muito cedo isso, né? Essa visão. Por mais que eu não tenha as virtudes ainda necessárias, por mais que a gente esteja trabalhando sempre nisso, a visão daquilo que a gente quer ser é muito importante, né? Porque a gente almeja e busca aquilo, né? Para que a gente consiga fazer dar certo, para que o nosso casamento consiga andar bem, para que a gente sempre esteja bem, né? Então, assim, é aprender a cultivar mesmo, cultivar os bons hábitos, os pequenos hábitos, as pequenas coisas, para que não se banalize, né, o casamento, né? Então, assim, muitos casais se separaram na pandemia. Muitos casais se separaram na pandemia. Por quê? Porque não conviviam, passavam o dia trabalhando, um trabalhava outro, quando vou conviver junto, se separavam porque um não aguentava o outro. Cara, que loucura, entendeu? Assim, começar o nosso casamento, com a forma que a gente começou, que a gente estava junto o tempo todo, na pandemia, foi ótimo, é ótimo. A gente passa muito tempo junto, né? Porque, assim, a Luma tem um emprego fixo, eu não tenho um emprego fixo, eu tenho uma loja, então a gente consegue manobrar ali os horários e a gente passa muito tempo junto, muito tempo. Aí você imagina você passar o resto da vida com uma pessoa que você não suporta, que você não aguenta, que você não... Cara, uma coisa que precisa ficar bem clara. Namoro foi feito pra terminar. Namoro foi feito pra terminar. Entendeu? Então, assim, tá com dúvida, não sei, analisou, termina. Termina. Não é nada. Não é nada. Entendeu? Casamento é outra coisa. Até noivado você termina. Mas casamento não. Namoro e noivado você pode terminar. É verdade. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não falamos demais. Hoje foi um Acredito que eu episódio... tinha mais coisa pra falar, mas eu esqueci. Ixi. Hoje foi um episódio assim mais íntimo, foi um episódio assim mais de compartilhar um pouco da nossa vivência, aquilo que aconteceu com a gente, né? Um pouco da nossa visão. Mas para vocês conhecerem mesmo um pouco da gente, um pouco dessa visão, né? Tenham esperança de que existem casais jovens, felizes, que casaram cedo, que constituem uma família, que constituíram uma família, que buscam coisas boas, que buscam bons relacionamentos, bons amigos, né? Então, assim, inclusive, próximos episódios, amizade depois dos filhos, amizade depois do casamento. Deixaram lá na caixinha também. É um assunto super interessante, né? Que se você... E que você é mãe, se você é mãe e pai e tá ouvindo, sabe que esse assunto é muito importante, a amizade depois que os filhos chegam, porque muda muito, todos os aspectos da vida mudam. Muda muito. E as amizades mudam muito. Por mais que você não queira, elas mudam. Mudam. Se você tá ouvindo isso e é filho de pais separados, por exemplo, e sabe que no seu coração ou você tem a vontade de não casar, por exemplo, porque viu muitas coisas acontecendo, ou de casar pra fazer dar certo, saiba que é possível. Eu sou filha de pais separados também. E essa era a minha vontade, de casar pra fazer diferente. E graças a Deus é o que está acontecendo, né? A gente tem aquele medo, aquelas inseguranças de algo que vá embora, que não seja duradouro, mas dá pra fazer certo, pra consertar aquela visão que a gente tem deturpada das coisas, né? O Wallace já veio com os pais dele casados até hoje, muitos anos de casamento, mais de 30 anos de casamento.
No meu caso, eu nem lembro dos meus pais juntos, então não deixe que os traumas, que a gente nem sabe que existem muitas vezes, lhe atrapalhem nessa jornada. Saiba que é possível casar jovem. Casar é bom, maravilhoso casar. Quando você casa dentro da vontade de Deus, com aquela pessoa que é a pessoa que Deus escolheu para você, que Deus colocou no seu caminho. Abra o seu coração para Deus, peça a Ele, se você é solteiro e está ouvindo isso, nos assistindo, peça a Deus para que abra o seu coração, assim como eu pedi um dia. Eu pedi muito uma pessoa que fosse da vontade de Deus, que me levasse para Deus, e Deus mandou essa pessoa para mim. E aqui estamos, vamos completar 8 anos juntos esse ano. Agora em maio. Exatamente. E é isso, pessoal. O que eu posso dizer para vocês é isso, né? O nosso recadinho final é esse. Tenha muito cuidado com a pessoa que você vai escolher para passar o resto da vida, certo? Que essa pessoa, nem que essa pessoa seja a pessoa perfeita, porque isso não existe, mas que essa seja uma pessoa disposta a mudar e disposta a se doar por você, para você, certo? Essa é a missão do casamento, doar-se pro outro, né? Eu me dou por ela, ela se doa por mim, né? Então, essa é a fórmula para dar certo, né? Se você casa para... Muitas vezes até, eu vou casar porque eu quero ser feliz, eu vou casar, não. Case com a visão de que você quer servir, que você vai servir ao outro, que você vai amar ao outro. Quem ama não se arrepende, quem ama não perde. Quem ama só tem a ganhar. É uma frase que eu nunca me esqueci, inclusive, que é da esposa desse rapaz que a gente conversou, né, na Serra, inclusive, na cidade, né, próxima. Que ela dizia assim, numa pregação: o amor, se você para, ele é que nem uma esteira. Se você para de amar, você já regride. Então, assim, você precisa estar sempre amando, precisa ser sempre um movimento. Se você para de amar, você, olha, eu não vou amar mais, você já está regredindo. Então, assim, peça a Deus essa graça de sempre amar, de sempre se doar, principalmente para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, porque o amor, você nunca perde por amar. Você nunca perde por amar. Você sempre só tem a ganhar. E é isso. E é isso. E com essa frase icônica, ficamos por aqui. Mais um episódio. Então, se você nos assistiu até agora, se você não é inscrito no canal, pedimos para que você se inscreva. Curte aí o nosso vídeo, se você gostou. Aciona o seu sininho, né, para que você receba a notificação. Semanalmente nós estamos aqui, toda segunda-feira, estamos postando vídeos novos. Nos sigam nas nossas redes sociais, o Wallace Marques F, Luma Torre Marques, e o nosso Instagram, Depois que as Crianças Dormem, podcast. E no Spotify também, Depois que as Crianças Dormem, podcast. Qualquer coisa, mandem lá no nosso Instagram sugestão de assuntos. O que vocês estão achando? Deixar aqui nos comentários mais sugestão de assuntos também, o seu feedback. Se você tem alguma sugestão que você queria nos dar, algum conselho, alguma coisa, você pode mandar pra gente também. Estamos aqui para ouvir vocês, o nosso público, a nossa audiência. É isso aí. Um cheiro, um beijo. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.